Senhor Jesus sempre foi e sempre será a solução para toda a humanidade. É por isso que nós não cansamos de falar desta pessoa, deste Deus que morreu na cruz, naquele madeiro, oferecendo à humanidade a vida eterna na pessoa dele. Até hoje as pessoas têm dificuldade de compreender, de entender que a esperança para elas não encontram em nenhum outro objeto ou em nenhuma outra coisa qualquer deste mundo. A esperança e a solução para a sua vida está em Cristo Jesus. E nós, nesta noite, estamos aqui em frente a esta praça pública para trazer uma mensagem de vida, de solução, de esperança, de salvação e de redenção para a sua vida. Nós nos preocupamos com a salvação das almas dos moradores desta cidade, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite para pregar o Evangelho que possui, que contém e que é a maior mensagem para salvar a sua alma. Eu quero passar aqui para o nosso irmão Adelino, vai estar fazendo uma oração e já deixando uma rápida palavra para o coração de todos vocês. Eu vos cumprimento a todos com ação de gloriosa paz. Vamos orar e após estaremos trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, reconheço tua presença nessa noite. Estamos aqui para trazer, ó Pai, a tua palavra nessa noite. Venha, Pai, falar com o teu povo, Pai, nessa noite. Venha, Pai, entrar nos nossos corações nessa noite. Eu queria te pedimos em nome de Jesus. Eu vou trazer uma rápida palavra de Deus para o vosso coração. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso 36, diz assim a palavra de Deus para mim e para o vosso coração nessa noite. Porém, naquele dia e nem hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Esta palavra, meus irmãos, afirma que vai acontecer um evento nessa terra que nunca houve, mas vai haver. E vai pegar muita gente desapreparada naquele dia que acontecer esse arrebatamento da igreja. Eu vim aqui dizer essa noite que é a hora de você se arrepender dos maus caminhos e voltar para Jesus nessa noite e olhar para Ele, que Ele é o autor e consumador da nossa fé nessa noite. Ele morreu naquela cruz por causa de mim, por causa de você. Ele entregou a sua vida para salvar você desse mundo de pecado, desse mundo de miséria. Nessa noite, o grandão da Galileia, Ele está dizendo para você: eis que estou à porta e bato. Aquele que deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar na sua casa nessa noite. Faça igual Zaqueu, desce da figueira nessa noite, desce da figueira do orgulho nessa noite, desce da figueira nessa noite, para você encontrar com Jesus de Nazaré nessa noite. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas ele subiu na figueira para ver quem era Jesus. Mas quando Jesus chegou perto da figueira, Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quantas casas estão por aí? Jesus está querendo entrar nela, mas o povo não quer deixar nessa noite. Dá oportunidade para ele nessa noite. Ele quer entrar na sua casa nessa noite. Zaqueu disse:
Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ei, Jesus ele veio para aqueles que estão perdidos. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Na época que Jesus andou na face dessa terra, muitas pessoas estavam paralíticas, cegas, e não conseguia alcançar o milagre. Mas Jesus chegou lá, ressuscitou morto. Ei, algumas pessoas alcançaram maravilha da parte de Deus, porque creram no poder de Deus. Sabe de uma coisa? Que eles foram curados, não foram pela fé. Ele foi salvo. O cego de Jericó, Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. É a sua fé que vai salvar você. Xarabacandarabás, é a sua fé que vai levar você ao céu. Depende de você crer em Jesus Cristo de Nazaré nessa noite. Que Ele está falando com a humanidade todo dia, que esse dia vai vir. Você pode contemplar, é doença para todo lado, é peste, é fome, é uma matança desenfreada, mas isso é o sinal da volta dele. Ele está voltando para buscar a sua igreja. É hora de você se arrepender dos maus caminhos e se voltar para Jesus nessa noite, enquanto é tempo, porque a hora é agora. O negócio aqui é hoje. Você não tem certeza que você vai chegar na sua casa vivo hoje. Jesus ele está falando todo dia com a humanidade que é hora de você se arrepender, é hora de você abandonar as coisas do pecado, é hora de você abandonar as coisas que não convêm a Deus, é hora de você abraçar com Jesus nessa noite, é hora de você chegar mais perto de Deus, é hora de você buscar a Deus enquanto é tempo, porque vai chegar na hora que você não vai encontrar nem eu, nem meu irmão de Emerson, nem meu irmão Edicardo aqui, pregando a palavra de Deus para vocês. Aí vai cumprir a profecia do livro de Amós, capítulo número 8, versículo 11, diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, enviarei fome sobre a terra, nem fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos vão procurar esta palavra e não vai achar mais. Sabe por quê? Porque nós fomos embora morar com Jesus de Nazaré. Tenha uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Meus amigos, ouvintes do evangelho de Cristo Jesus, Jesus, quando estava aqui na terra, na sua matéria humana, como 100% Deus, 100% homem, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, como diz a Bíblia Sagrada, que nem mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ele tomando a forma de um homem, tomando a forma de ser humano, tomando a forma de servo, tomando a forma de um homem aqui na terra. Ele veio a esse mundo, ele andou por esse mundo. Um homem chamado Jesus, ele veio das mansões celestiais. Para muitos seres humanos aqui na terra, isso deve ser muito. Uns acreditam, outros não acreditam, outros creem em Jesus, outros não acreditam em Jesus. Mas existe um homem que veio lá do céu,
Ele se desvaziou da sua majestade, ele se desvaziou no seu trono lá de cima e veio a esse mundo. Nasceu de uma mulher chamada Maria, e a Bíblia fala que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Um dia Maria estava no seu aposento e foi visitada por um anjo, e aquele anjo falou para ela: não te preocupas, descerá sobre ti o Espírito Santo, ficarás cheia do Espírito. O que há de nascer de ti, o nome dele será Jesus de Nazaré. O nome dele será Jesus o Todo-Poderoso. Pois bem, Jesus veio a esse mundo aos 12 anos de idade. Jesus, conversando com alguns doutores da lei, homens estudiosos, eles ficaram perplexos, eles ficaram admirados. Que menino de 12 anos, que tamanha sabedoria! E a Bíblia fala que aos 30 anos de idade, o meu Jesus desce as águas batimais. Estava ali João Batista, batizando multidões e multidões. Multidões estavam confessando seus pecados, crendo na graça, crendo, acreditando no Deus Todo-Poderoso, e eram batizados, confessando os seus pecados. E a Bíblia fala que Jesus lhe desce as águas, é batizado por João Batista, sai das águas, vai para o deserto. Quando Jesus sai do deserto, após 40 dias de jejum e oração, ele inicia seu ministério. E a Bíblia fala que percorre Jesus todas as comunidades, e percorre Jesus todas as aldeias, pregando, ensinando, pregando o evangelho do reino. E as multidões iam até Jesus, milhares e milhares de multidões iam até Jesus. Onde Jesus chegava, a cidade em peso parava para ouvir o pregador da Galileia. Aonde Jesus chegava, nas comunidades, nas aldeias de Jerusalém, Galileia, circunvizinha, onde quando Jesus chegava numa cidade, toda a cidade ficava sabendo. Uns começavam a comentar uns com os outros: o homem chamado Jesus está na cidade. E a Bíblia fala que multidões e multidões traziam enfermos, trazia paralíticos, trazia cegos, trazia coxos, aleijados, desenganados pela medicina. Aquela multidão de enfermos vindo até Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, pela sua misericórdia, pelo seu poder, ele estendia as mãos sobre os doentes, e os doentes recebiam a cura, recebiam o impacto do nome de Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que a fama de Jesus se esparramava em todo canto. Só se ouvia falar: o homem chamado Jesus, ele está curando. Só se ouvia falar: o homem chamado Jesus está ressuscitando. Só se ouvia falar em toda a Judeia. E o homem chamado Jesus que está andando por aí, cegos enxerga, paralíticos andam, pessoa desenganada pela medicina, até aleijado de perna, paralítico, ele cura todo mundo. Ele multiplica pão, ele restaura a vida, ele levanta paralítico, ele ressuscita, ele faz milagre. E todo mundo queria conhecer Jesus. E todo mundo queria conhecer Jesus. Toda a comunidade queria se aproximar de Jesus. Um dia, Jesus sai de um monte, sai de um ambiente, e ele se encontra com uma massa de multidão. Jesus sai para descansar, mas só que as multidões ficavam sabendo onde Jesus estava. Uns iam de barco, outros iam de canoa, outros iam a pique a pé, outros iam por dentro da mata, outros iam caminhando até Jesus. Quando amanhecia bem cedo, Jesus levantava a vista e via 5.000 homens e mulheres em peso e massa, só para ouvir um homem só na terra. Só para ouvir um homem só na terra. Eu quero te apresentar nesta noite: o meu Jesus não é um homem qualquer, o meu Jesus não é um ser humano qualquer, o meu
meu Jesus é o Deus que ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele garante salvação para a tua vida se você crê. Quando Jesus inicia seu ministério, a primeira coisa que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem que nós levamos ao seu coração. O homem chamado Jesus, ele é tão vivo, ele é tão vivo quanto a minha vida aqui, respirando, meus irmãos, presbítero de Carlos, irmão Adrilino. Jesus que nós servimos, ele é tão vivo, pois a Bíblia fala que ele ressuscitou. Agora, amigos ouvintes do Evangelho de Cristo Jesus, amigos ouvintes, onde esse som está aí no teu coração? Você conhece alguma história aqui nesse planeta Terra? Você já assistiu algum jornal na televisão, Globo, SBT? Vocês já ouviram falar de um homem que ressuscitou e está vivo? Vocês já ouviram falar de um homem que já ressuscitou dos mortos? Ninguém aqui na Terra, homem nenhum, ressuscitou e está vivo. O único que ressuscitou dos mortos, que arrastou para o céu o seu corpo de carne e osso, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia fala em Apocalipse que os seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a terra branca nos mais altos céus. Esse é o Jesus que nós estamos pregando. E eu quero te falar uma coisa: que esse mundo é passageiro. Esse mundo não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada. A tua vida é momentânea. A sua vida é momentânea. Uns vivem 30 anos, 40 anos, 50 anos. E é muito difícil nessa geração. É muito difícil nessa geração os homens chegam a 100 anos. Fala com toda a convicção. É muito difícil os homens aqui na terra chegar a 100 anos. Alguns chegam até 100 anos, mas é privilégio. Mas essa é a nossa geração atual. Essa nossa geração é muito difícil chegar a 100 anos, 80 anos. É por isso que a Bíblia fala que essa vida é passageira, tudo passa. E se você morrer sem Cristo, e se você morrer sem reconhecer Jesus, o único que pode salvar os homens se chama Jesus de Nazaré. O único que pode salvar os homens e transportar dessa vida para a vida eterna, só Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus de Nazaré. E para concluir, esse mundo não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada. Repito, esse mundo, esse globo terrestre, esse mundo malvado, não se compara com a glória do meu Jesus, que há de ser revelada aqui na terra, que há de ser revelada um dia. Você quer ter a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Seu corpo de carne e osso um dia morre. A sua estrutura física envelhece, um dia morre. A minha estrutura física envelhece e morre. E para onde vai a nossa alma depois que nós tombar e morrer? É por isso que nós apresentamos o maior passaporte que tem em toda a história. O maior passaporte se chama Jesus de Nazaré. O maior passaporte dessa vida para a vida eterna é Jesus de Nazaré. Você que ouviu a palavra e crê em Jesus, eu te convido, aceite a Ele como seu Salvador. Creia nele como seu Salvador, e você vai ter a vida eterna para todo o sempre. Você que ouviu a mensagem, o Senhor aqui, Senhor, nós queremos te oferecer Jesus. Eu não sei se você está distanciado, afastado, é cristão, mas
Nós te oferecemos Jesus como Salvador. Oferecemos o Jesus que morreu por você na cruz do Calvário e te garante salvação, vida eterna com Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do nosso Deus. Vocês ouviram palavras de vida eterna. Hebreus, capítulo de número 13, e versículo de número 8, diz assim: porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não mudou. Quem muda somos nós. Nós mudamos. A tecnologia muda. A ciência passa ano, entra ano, ela sofre as suas mutações. Mas Jesus é imutável. O Senhor Jesus, ele não muda. No livro de Malaquias vai dizer: eu sou Deus e não mudo. Então, o mesmo Jesus que salvou no passado é o mesmo Jesus que continua salvando no presente e continuará a salvar no futuro. O Jesus que salvou o ladrão na cruz é o mesmo Jesus que quer salvar a sua alma hoje. O mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue é o mesmo Jesus que quer curar você hoje. O mesmo Jesus que restaurou a vista do cego de Jericó é o mesmo Jesus que quer restaurar a sua visão hoje. O Senhor Jesus, ele é perito em salvar, em libertar, em transformar o homem. Não importa a condição que o homem se encontra, não importa a condição pecaminosa que o homem se encontra, nada é impossível para Jesus. Ele pode te libertar dessa droga, dessa bebida, dessa enfermidade em fração de segundos, milésimos e centésimos, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, hoje, a vida eterna, a salvação é oferecida a todos vocês. Vocês são privilegiados de ter alguém pregando a você nesta noite a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança da vida em Cristo Jesus. Hoje o mundo tenta abafar o som do Evangelho, mas se vocês não querem dar ouvido ao Evangelho, nós mesmo assim continuaremos a pregar o Evangelho até que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, sobre essa cidade, sobre a sua família e
Senhor Jesus está voltando. E quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele vir nas nuvens de glória, a trombeta soará, e aqueles que são salvos, selados com o Espírito Santo, subirão ao encontro dele nas nuvens de glória. Porém, aqueles que não se entregaram ao Senhor, aqueles que não se renderam ao Senhor, aqueles que não se curvaram ao Senhor, ficarão nessa terra, experimentarão o juízo, a ira vindoura, experimentarão a fúria do anticristo, da besta, de Satanás e seus demônios. É por isso que nós pregamos para vós outros, para que vocês entendam que a porta da salvação está aberta a você e a toda a sua família. Não desperdice a sua vida na bebida, nas drogas, na prostituição, na orgia. A Bíblia diz que o mundo passa juntamente com as suas concupiscências, com os seus pecados, com as suas luxúrias, com as suas vaidades, com as suas promiscuidades. Este mundo está indo de mal a pior. Mas nós ainda cremos, que o Senhor pode salvar pessoas através da pregação do Evangelho. E nós queremos orar por você nesta noite, que está nos ouvindo. Queremos ministrar sobre a sua vida, sobre a sua família. Queremos orar por você, soberano Deus e eterno Pai. Nós entregamos essa cidade nas tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, cada habitante, cada família, cada pessoa que ouviu a sua palavra nas tuas mãos. Que aonde estiver um coração aberto nesta noite, precisando de salvação, necessitando de salvação, que o Senhor possa salvar, libertar, restaurar, realizar uma grande obra na vida dessas pessoas. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha um fim de semana abençoado para a glória de Deus.